tarde, pessoal. Então é o seguinte, estamos voltando aí com a nossa série de recomendações de livros sobre religiosidade profana, sobre religiosidade popular, né? Principalmente agora a gente ainda está na Europa, lá séculos 15, 16, 17, 18, 19, né? E hoje nós vamos estudar um cara chamado Alphonse Louis Constant. Não sabe quem é? Mas fica mais claro se eu disser Eliphas Levi, certo? Eliphas Levi, ele escreveu um livro chamado Dogma e Ritual de Alta Magia, além de outros grandes livros para quem é iniciado, para quem estudou hermetismo, alquimia, né? Para quem está mergulhado nesse mundo aí dos Rosa Cruz, da maçonaria, etc, etc. Bom, o conhecimento iniciático desse livro é muito profundo, é muito forte, né? Então eu recomendo ele sempre para quem já entenda, que já esteja nesse caminho, né, de conhecimento, pessoal. Eliphas Levi vai fazer uma divisão muito interessante nesse livro, de 22 capítulos relacionados a ritual e 22 capítulos relacionados a dogma, né? Então sempre falam que esse livro ele pode ser lido também de forma como se fosse um oráculo, certo? É legal você também entender assim que se você lê o capítulo 1 de dogma, você vai ler o capítulo 1 também de ritual e não fazer uma sequência lendo um livro como se estivesse lendo por páginas normais, né? Página após página, né? Eliphas Levi faz isso já para que você tenha esse conhecimento, essa associação, né? É como se fosse, por exemplo, o tarô, né? São 22 capítulos, 22 caminhos da vida, da árvore da vida, da Kabbalah, para quem não sabe, ele também tenta associar muito a isso, né? E esses 22 caminhos também se transformam em 22 arcanos maiores do tarô, né? Então, se você for ler o capítulo 15 da parte de dogma, vai ler também a parte de ritual, né? E pode estar associado, o capítulo 15 pode estar associado ao diabo, que é a carta número 15 do tarô, por exemplo, né? Então ele tem essa sequência, né? Capítulo 1, a carta número 1 do tarô, capítulo 2, a carta 2, né? A sacerdotisa, por exemplo, né? O mago, né? Então, ele tenta mostrar ao longo desse tempo, tá? De conhecimento dele, tudo que ele aprendeu, né? Ao longo dos seus estudos, para colocar nesse livro, principalmente sobre a questão dos dogmas, sobre a questão dos rituais mágicos também. Ele não ensina magias com alta profundidade, mas ele vai te dar alguns toques principais, né, sobre como fazê-la. Ele vai transmitir, na realidade, o conhecimento teórico do que é magia, né? A magia como ciência, a magia como sabedoria, a magia como algo que vem se repetindo e não é uma crença, ela vem se repetindo ao longo dos séculos da mesma forma, né? Assim como tratam a ciência aí a partir do século XVIII, por exemplo, né? Aonde você vai querer fazer essa história da repetição, né? Para ver se acontece sempre o mesmo fenômeno, certo? Então, isso, tá? Está nesse livro. Coisa bem importante, né, que nesse livro ele tem grandes representações iconográficas, né, desenhadas a próprio punho, como por exemplo o super símbolo de Salomão, né, esse hexagrama também representado. Eu não vou comentar agora, mas terão muitos estudos a serem feitos sobre isso, né? E o que eu vou comentar logo adiante é sobre o Baphomet, essa figura que, né, causa muita repercussão, né, devido à sua associação ao diabo, certo? Bom, para falar um pouco sobre essas figuras simbólicas feitas por Eliphas Levi em seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia, vou comentar um pouco sobre a criatura misteriosa chamada de Baphomet, né? Também conhecida como o Bode de Mendes
ou Mendes, referência à cidade do Egito. Entre outros nomes ou conceitos, trata-se de uma criatura andrógina, com chifres e uma chama acesa em cima de sua cabeça. Muitas vezes associada ao diabo, Baphomet na realidade contém em si uma enormidade de símbolos ocultos. Ele representa a união de forças opostas, como no caso de suas mãos, uma para cima, outra para baixo, para cima a lua branca, para baixo a lua negra. A chama em sua testa representa a alma elevada acima da matéria, o acesso à espiritualidade. Sua androgenia representa a unificação do masculino e do feminino no mais alto nível de criação. Ainda, na sua cintura, possui um símbolo fálico hermético conhecido como caduceu, que esotericamente está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho da ascensão da energia da Kundalini. Essa criatura também possui chifres no sentido de eminência e elevação, fertilidade, potência e força. Lembrando que grandes criaturas das histórias mais antigas, desde os tempos das cavernas, já aparecem com chifres. Entre elas nós podemos até ver a figura de Moisés, quando vem da montanha que falou com Deus. Ele vem com 2 raios de luz na sua cabeça, que depois são representados, por exemplo, como chifres, Baphomet, por ser associado à figura do diabo, causou muitas confusões e amedrontou muitas pessoas desinformadas. Por isso fez com que pessoas ditas entendidas a acusassem, por exemplo, a maçonaria, por exemplo, que sabia do poder desse símbolo criado por Eliphas Levi, e ela passou a ser acusada então de adoração ao diabo, certo? Esse cara, então, esse Baphomet, é uma figura que possui em si uma enorme força, uma enorme potência, enormes segredos a serem descobertos, a serem trabalhados. A sua força simbólica é muito grande, e nos traz toda uma questão de estudos, de procurar cada vez mais conhecer cada símbolo que está representado, aparente ou não, nessa figura chamada Baphomet. Bom, pessoal, eu super recomendo essa leitura de Dogma e Ritual de Alta Magia, do grande mago, ele que passa a base da experiência dele, do conhecimento dele para grandes instituições estudantes de alta magia, como é o caso da Rosa Cruz, como é o caso da maçonaria, entre outras grandes instituições, certo? Ele é a base, fundamental da literatura, para quem quer começar a conhecer sobre magia. Então eu recomendo a vocês o livro Dogma Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. Voltaremos com mais alguma literatura interessante relacionada à religiosidade profana, à religiosidade popular, tá? Tudo que vá mostrar para você conhecimento sobre bruxaria, magia, alquimia, hermetismo, etc, etc. Até lá, pessoal, voltaremos. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Grande abraço a todos.